Oi pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o novo filme da A24 de terror, o Bring Her Back. How did you cope with Kathy being gone? I didn't. Filme feito aí pela dupla que ganhou bastante destaque com Talk to Me. A dupla são os irmãos Michael Philippou e Danny Philippou, eu acho que é assim que se fala. E antes de falar do que eu achei do filme novo deles, eu queria falar um pouco sobre esses dois caras que têm uma história bem bacana. Michael e Danny Philippou são irmãos gêmeos de Adelaide, na Austrália. Eles começaram fazendo vídeos caseiros no quintal de casa e depois criaram o canal Haka Haka no YouTube, que hoje tem mais de 6 milhões de inscritos e mais de 1,5 bilhão de visualizações. Ficaram conhecidos pelas produções malucas, cheias de humor, violência exagerada e efeitos práticos. Tudo feito por eles mesmos. Eles escreviam, dirigiam, atuavam e até se arriscavam em cenas mais perigosas. Depois de anos nesse corre, eles decidiram levar essa energia para o cinema, e aí nasceu Talk to Me, um terror independente que estreou em Sundance e se tornou o filme de terror mais lucrativo da história da A24. O sucesso abriu portas, mas eles continuaram priorizando o controle criativo, recusando até projetos grandes de Hollywood para manter o próprio estilo. Em 2025 lançaram Bring Her Back, um suspense mais sombrio e emocional, que provou que eles sabem ir além do terror de susto e criar histórias com mais peso dramático. É uma história bem inspiradora. Dois irmãos que começaram no quintal de casa e hoje constroem uma carreira no cinema que consegue manter a originalidade da dupla e a essência que destacou tanto esses dois. A ideia do Talk to Me surgiu quando eles queriam contar uma história de terror que fugisse dos clichês e tivesse uma energia crua, quase como se o espectador estivesse vivendo aquilo. Inspirados por vídeos virais de pessoas sendo possuídas e pelo próprio fascínio com o sobrenatural, eles criaram o conceito da mão embalsamada, que permite conversar com espíritos. O roteiro passou por várias versões e foi escrito em parceria com Delay Person. Eu falo inglês. O curioso é que no começo ninguém levava muito a sério a ideia de dois youtubers estrearem no cinema, mas eles conseguiram provar que tinham algo diferente nas mãos. O processo de produção não foi fácil. Eles tiveram que convencer investidores, lidar com o orçamento apertado e garantir que o filme tivesse um visual forte, sem depender de efeitos digitais pesados. A experiência no YouTube ajudou muito nisso. Eles já sabiam como extrair o máximo de tensão e impacto visual com poucos recursos. Em entrevistas, os irmãos contaram que queriam que as cenas de possessão fossem desconfortáveis de assistir, e para isso apostaram em efeitos práticos e atuações intensas. Uma curiosidade é que a primeira exibição para o público foi no Festival de Sundance, e a reação foi tão positiva que a A24 comprou os direitos de distribuição quase na hora. Talk to Me is a horror film based on kids using demonic possession to get high. Our film is about hands, it's about touching and feeling, it's about loneliness and depression, it's about connections between people, real ones and forced ones. It's a film about falling victim to your vices. A partir daí, o filme virou um fenômeno, recebendo elogios da crítica e até do próprio Jordan Peele. Os Philippou disseram que para eles ver Talk to Me nas mãos da A24 foi como um sonho maluco virando realidade. Já deixaram claro que não querem parar por aí. Eu particularmente adorei Talk to Me, foi uma grande surpresa para mim. Eu costumo dizer que é um daqueles filmes que tem tudo o que eu gosto. Tem terror, tem um grupo de amigos, tem investigação, tem efeitos práticos e tem criatividade. Me impressionou demais quando eu descobri que era o primeiro longa dos dois, então eu fiquei bem empolgado quando saiu que eles fariam mais um filme em parceria com a A24. Depois que o pai deles morre, os irmãos Andy e Piper vão morar com a nova mãe, Laura. No começo parece que vai ser só mais uma mudança, mas as coisas começam a ficar bem estranhas. Laura tem uns segredos bem pesados e eles acabam descobrindo que ela está envolvida num ritual meio sinistro.
que mexe com a linha entre a vida e a morte. Conforme a história vai rolando, Andy e Piper percebem que tem muita coisa escondida, e esse mistério pode ser mais perigoso do que eles imaginavam. Eu tava com a expectativa bem alta para esse filme, e em termos técnicos eu fiquei bem satisfeito. Lembrando, gente, essa é a minha opinião, e se você pensa diferente, tá tudo bem, já vai comentando o que você achou pra gente conversar. Em termos técnicos, eu achei o filme ótimo. Os irmãos trazem uma estética bem parecida com Talk to Me, e a gente já consegue assimilar a visão artística deles para os enquadramentos, para as fotografias, movimento de câmera. Esse filme tem bastante gore, então se você é um pouco sensível para cenas mais explícitas, eu recomendo tomar um certo cuidado para assistir. Os efeitos práticos ajudam demais a criar aquela sensação do Tiveram algumas cenas que me incomodaram demais, principalmente, é claro, a cena que destaca o filme, que envolve uma faca e um dente. Agora a história, né? O que eu achei? Talvez eu fale aqui um pouco demais sobre o filme, então se você não assistiu ainda, assista. E depois volta aqui para ouvir o que eu achei e a gente poder conversar sobre. O primeiro ato do filme me deixou bastante empolgado pro que iria vir. A apresentação do culto, os personagens. Logo de cara consegui me apegar com os irmãos Andy e Piper. A Piper, ela é praticamente cega e o Andy faz um papel bem importante de irmão protetor. E a relação dos dois é muito boa. A gente tem ali de início um momento bem cômico que já mostra pra gente o quão esses dois se entendem. Com o desenrolar da história, os mistérios foram sendo acumulados e alguns não tão bem resolvidos. Isso não é bem um problema, mas eu queria ter visto mais. Eu realmente gostei bastante do que eles mostraram no começo e eu queria entender mais desse universo. Os atores estão de parabéns. Eu nunca tinha visto os atores do Andy e da Piper, mas eles foram muito bem. Ambos conseguiram transmitir toda a carga emocional que essa história pedia. Eles entregam momentos muito bons e fazem muito bem o papel deles. O destaque, claro, é a Sally Hawkins, que consegue ser nesse filme extremamente assustadora. E é difícil a gente conseguir ver isso depois de Paddington. Most people do after a long journey. Oh. Well, if that's what most people do, then I'd like to do that. Top of the stairs. Top of the... stairs. Okay. Oh, going that way. Got it. You all right? All good. Ela traz um daqueles personagens que faz a gente passar tanta raiva, ela é tão manipuladora, é um monstro total. Um monstro total até você entender o porquê das escolhas dela. Isso não justifica os atos horríveis que ela tem durante toda a jornada, mas sempre é legal entender o que leva as pessoas como a Laura a fazer o que fazem. O filme me perdeu um pouco no terceiro ato. Eu acho que tiveram algumas soluções fáceis e meio previsíveis. Nada que tenha feito eu odiar o filme, pelo contrário, eu gostei bastante de Bring Her Back. Só acho que em termos narrativos podia ter tomado alguns caminhos diferentes. Por exemplo, eu acho que o Andy podia ter morrido em outro momento do filme, ou quem sabe terem utilizado ele melhor para um final mais chocante e perturbador. No geral, eu gostei bastante. A gente vê a evolução desses dois cineastas, trazendo pra gente dessa vez um terror um pouquinho mais emocional. Mais uma vez aqui eles trabalham com o luto dos personagens. Tanto a Laura quanto Andy e Piper lidam com a perda de entes queridos, cada um de um jeito. E a gente já viu em Talk to Me como os irmãos conseguem trazer temas como esse para o cinema deles de forma excepcional. A gente tem aqui um filme um pouco mais dramático, com cenas desconfortantes e um final um pouco previsível, mas continua sendo um daqueles filmes que vale a pena assistir para quem é fã de terror. No meio de tantos filmes genéricos e continuações, Bring Her Back consegue se destacar pela sua autenticidade e criatividade em contar uma história nova e com a assinatura de duas pessoas que conseguiram levar a sua essência do quintal da sua casa para as telas do cinema.